Boa tarde, amigos e amigas. Então, hoje eu vim dar continuidade à leitura. Para quem não sabe, o livro que eu tô lendo fala sobre Muniz Freire, tá bom? E hoje eu vou dar continuidade. Antes de começar a live, meus amores, eu queria pedir para vocês compartilharem, deixarem o seu like, tá bom? E comente bastante, tá bom, meus amores? Então vamos dar início. O início da atuação política e jornalística e a formação de um projeto para o Espírito Santo. Antes mesmo de retornar definitivamente para o Espírito Santo, no final de 1881, Muniz Freire já tinha sido eleito vereador e logo depois, em 1883, presidente da Câmara Municipal de Vitória, iniciando assim a sua trajetória propriamente política como parlamentar do Partido Liberal. No ano seguinte, em 1882, elegeu-se deputado provincial, repetido esse feito em 1884 e 1888. Vindo a eleger-se deputado-geral, cargo depois chamado de deputado federal. Em 1889, sem chegar a tomar posse, no entanto, em virtude da proclamação da República em 15 de novembro de 1889, no começo de 1882, Nunes, outro positivista capixaba que seria o seu parceiro por toda a vida, o jornal A Província do Espírito Santo, que logo depois se transformou no primeiro jornal diário do Espírito Santo. Esse jornal teria uma longa história pela frente, sobretudo depois que mudou de nome para o Estado do Espírito Santo, após a proclamação da República. Além de divulgar a filosofia positivista e defender abertamente a política do seu partido, do qual era órgão oficial, o jornal de Muniz Freire e Cleto Nunes veio a se converter no mais importante meio de divulgação das propostas políticas que eles defendiam para o seu estado, aparecendo em suas páginas um verdadeiro projeto para o Espírito Santo, cujas linhas mestras foram aos poucos se definindo. Ele pode ser chamado efetivamente de Projeto Capixaba, uma vez que tinha na afirmação da capitalidade e da centralidade da cidade de Vitória, onde se localizava o Arabalde da Capixaba, residência dos familiares de Muniz Freire, a sua perda de toque. Logo depois da função do jornal, ainda em 1832, por exemplo, ele deu ampla cobertura à estadia do Espírito Santo, do célebre agitador republicano Silva Jardim, o qual, como vimos, tinha sido colega de Muniz Freire. Em São Paulo, converterá seu positivismo ortodoxo, provavelmente incentivando com isso o próprio Muniz Freire a tomar esse mesmo rumo. Naquele ano, governava a província do Espírito Santo por nomeação do poder central. Outro positivista que também tinha sido colega de Muniz Freire e Silva Jardim em São Paulo, o célebre intelectual Herculano Inglês de Souza, este, com o apoio de Muniz Freire e de Afonso Cláudio, convidou Silva Jardim, que já era professor na Escola Normal de São Paulo, para vir proferir em Vitória um curso a respeito do revolucionário e muito em voga método do ensino de alfabetização chamado de João de Deus. O jornal de Muniz Freire forneceu ampla cobertura do concorrido curso ministrado por seu amigo, transcrevendo literalmente suas conferências e fazendo rasgados elogios às suas propostas. E por isso é muito fácil hoje ter acesso ao conteúdo das palestras proferidas por Jardins, mas há também uma notícia sobre elas que vale a pena lembrar aqui, porque ela foi escrita por um dos maiores líderes do positivismo no Brasil, Miguel Lemos, o fundador do postulado positivista do Rio de Janeiro. Como vimos, Lemos se mostrou impressionado com o sucesso de Silva Jardim no Espírito Santo. Os positivistas tinham como profissão de fé a noção de que o ensino primário deveria ser a prioridade máxima da atuação dos governos no que se diz a respeito à sua política educacional. Por isso, Inglês de Souza devotou-se durante seu governo, com o apoio de Muniz Freire e de Afonso Cláudio, à realização de uma reforma do ensino visando criar um ensino público de qualidade que atendesse a grande maioria da população e não apenas uma elite. Essa proposta tinha a ver, inclusive, com a visão proletária que muitos positivistas defendiam, a partir do próprio conto de que os trabalhadores
deveriam ser protegidos pelo Estado. Contudo, o pequeno e influente núcleo positivista que estava se formando no Espírito Santo, como os elogios do chefe do apostolado, não estava preocupado exclusivamente com a educação popular. Ele focou-se também em outras questões estratégicas que estavam relacionadas mais diretamente ao desenvolvimento econômico e social da província. E uma dessas questões era a do transporte marítimo e da relação comercial do Espírito Santo com o estrangeiro. Como se sabe, desde a era colonial, o Espírito Santo interromperá sua comunicação direta com o exterior, passando a fazer o seu comércio de exportação e de importação indiretamente, principalmente através do porto do Rio de Janeiro, que se tornava cada vez mais. Sobretudo depois da transferência da corte em 1808, o grande entreposto comercial do país, desde pelo menos o início do século XIX, especialmente com a administração do governador Silva Pontes em 1800 e 1804, e a de seus sucessores, desenvolvendo a concepção de que a timidez e o atraso da economia capixaba tinham tudo a ver com esse relativo isolamento do Espírito Santo e com a sua dependência do comércio com o Rio de Janeiro. Surgiu assim o diagnóstico de que era preciso direta com o exterior, dinamizando-se a economia regional pela abertura de comunicações com o estado vizinho de Minas Gerais, cujas supostas riquezas poderiam vir a escoar-se pelo Espírito Santo, de preferência através do Porto de Vitória. Tanto o governo central e seus propósitos no governo da província, quanto os próprios grupos locais mais influentes que atuavam com seus negócios a partir de Vitória, passando a prosseguir a realização desse plano, que eu chamei em outro lugar de o pensamento político capixaba, e foi com base nele que se fizeram as primeiras tentativas de abertura de estradas para Minas Gerais. Logo se desenvolveu também a ideia de que é preciso povoar os imensos sertões ainda relativamente despovoados da província com imigrantes estrangeiros, estabelecendo-se núcleos coloniais nas proximidades das vias de comunicação, especialmente nas regiões afetadas da capital. A ideia era de que a produção agrícola desses núcleos poderia incrementar e viabilizar o movimento do porto e da cidade de Vitória, tornando possível a reabertura do seu comércio direto com o exterior. Nesse dia iniciou sua atuação política e jornalística, defendendo nas páginas do seu jornal um projeto político de reconstrução do Espírito Santo. Os objetivos principais eram os seguintes: número 1, modernização e europeização da vida social, econômica, política e cultural do Espírito Santo, em moldes análogos, porém diferenciados, do projeto formulado pelas elites nacionais a partir de São Paulo. 2. Projeção da província do cenário nacional pela redução de sua dependência política e econômica, com relação ao centro político nacional, ou seja, a corte. 3. A afirmação e desenvolvimento da capitalidade e centralidade da cidade de Vitória, que deveria ser o polo unificador interno e impulsionador do desenvolvimento regional, através da formação de um núcleo urbano comercial, aglutinador da produção e da comercialização regional, sendo capaz de autorizar-se dos circuitos mercantes e externos, ou seja, da corte, e dar grande impulso ao comércio direto com o exterior. 4. Dinamização do processo de ocupação das terras devolutas da província, em conexão com o incentivo à imigração massiva de colonos estrangeiros e à pequena propriedade em detrimento de uma visão centrada na grande propriedade e na escravidão. 5. Construção de infraestrutura de transporte, vias ferrárias, estradas, portos
de armazenamento e comercialização, integrando a província não apenas com o interior, mas também com os demais estados, sobretudo Minas Gerais. 6. Realização pelo governo provincial de um amplo projeto de reforma do ensino público, com base na formação intelectual do indivíduo, reduzindo o grau de analfabetismo da população. 7. Construção do plano cultural de uma memória histórica capaz de conferir identidade provincial, a melhorar sua autoestima. 8. E por fim, mas não menos importante, a afirmação do plano político de uma nova elite capaz de empalmar com exclusividade o poder político e direcioná-lo para a realização desses interesses. As jovens lideranças políticas do Espírito Santo logo perceberam que a realização de um projeto como esse demandava um forte apoio, inclusive financeiro, do governo da União, mas eles perceberam também, simultaneamente, que outras províncias muito mais poderosas competiam vantajosamente pela obtenção desses recursos de saúde central. Duas alternativas políticas se abririam para os jovens defensores da problemática modernização do Espírito Santo: ou eles permaneciam vinculados ao antigo regime monárquico, mantendo posições nele, mas contribuindo para a sua lenta desagregação, como fez Muniz Filho, ou se lançavam decididamente na propaganda da República e na luta pela imediata transformação do regime político do país, como fez Afonso Cláudio. Bom, gente, essa foi a leitura de hoje. E é isso. Segunda-feira eu volto de novo, tá bom, meus amores? Segunda-feira não deu pra fazer a live porque eu estava ocupada fazendo outras coisas, tá bom, meus amores? Mas segunda-feira eu tô de volta, tá bom? Uma boa tarde a todos e até segunda.